Graça e paz, nós estamos aqui na casa do Senhor mais uma vez para adorar o Senhor, para exaltar o teu santo nome. E eu quero estar fazendo uma leitura bíblica que se encontra em Salmos 46. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele se levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim. Da terra quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Nosso Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Deus em quem nós podemos confiar. Amém? Vamos estar adorando o Senhor com um hino. Peregrinando pelos montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca faltar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. A roda, nuvens em cima, o Salvador não onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto a seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Vão me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, o Mestre seguindo, canto os louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, canto os louvores, indo para o céu.
Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres em mim. E a tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres em mim. E a tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Sei que posso te tocar. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor, nosso Salvador. Hoje nós estamos na nossa escola bíblica e hoje estudaremos um texto da Palavra de Deus que tem muito a nos ensinar nesse momento no qual nós vivemos. Eu quero convidar os irmãos para abrir a Palavra de Deus em Salmo de Davi, capítulo
30, Salmos capítulo 30. Esse texto fala sobre a gratidão pelo aquilo que Deus fez por nós. E é algo que nós precisamos, ter um coração grato diante de Deus é o que eu e você, nós mais precisamos. Vamos ler o texto bíblico? Salmo capítulo 30. A palavra diz o seguinte: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me resgataste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. O Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês os fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura por um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. O Senhor, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu meu auxílio. Mudastes o meu pranto em dança e minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cala. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos nessa manhã de domingo que o Senhor derrame a tua graça e a tua misericórdia sobre todos nós, Senhor. Senhor, os teus louvores foram entoados a ti, Senhor, e nós queremos que o Senhor ouça a nossa oração, Senhor. Dai-nos ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz e dai-nos corações submissos para se render diante de ti, Senhor. É o que clamamos a ti essa manhã, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como você entende a sua vida até agora? Você diria que a sua vida ela foi marcada por dor e sofrimento ou por alegrias e vitórias? Muitas pessoas, quando olham as vidas alheias, muitas vezes dizem como aquela pessoa tem uma vida boa. Eu queria ter uma vida igual. A vida dessa pessoa é muito mais fácil do que a minha. Essa pessoa não sofre como eu sofro. E essa pessoa tem muito mais oportunidades do que eu. Mas quando nós olhamos para pessoas que têm uma vida muito mais difícil do que a nossa, como por exemplo as pessoas na África, aquilo faz a gente balancear um pouco esse olhar que muitas vezes temos. Como você pesa a sua vida? Quanto bem e quanto mal você já passou? Não é fácil medir. Muitas vezes as dificuldades se tornam apenas vagas lembranças. Seria bom se eu e você nós pudéssemos deletar lembranças ruins de coisas ruins que nós passamos. Tem dia que nós acordamos e bate aquela tristeza de não alcançar algo que nós queremos. Mas aí nós lembramos que temos todas as nossas necessidades supridas e isso de uma certa forma alegra os nossos corações. Meus amados, as nossas vidas é essa mistura de dias de extrema alegrias e também dias de dificuldade. É a alegria de alcançar algo que nós desejamos e também, muitas vezes, nós também somos acometidos de receber uma notícia, como por exemplo, de um parente nosso que está acometido de uma doença terrível. A nossa vida é nessa situação. Muitas vezes passamos momentos de intensa alegria, mas também passamos momentos de muita dificuldade e muita dor. Dias de alegria e dias de dificuldade. Eu me lembro que um dia, e apenas em um dia, nós podemos experimentar esses dois momentos.
momentos, muita alegria e muita dificuldade. Eu me lembro que um dia, depois de deixar o meu trabalho, eu saí de serviço 7 horas da manhã e fui até a igreja. Nós estávamos tendo uma campanha de oração e tive um tempo muito abençoado de oração, clamei ao Senhor, senti a sua graça falar comigo e aquilo renovou a minha esperança. E depois da oração fiquei conversando com o irmão e nós prolongamos muito a nossa conversa, porque aquela conversa estava muito boa, muito alegre, aquela conversa estava me dando muito prazer. Porém, depois de chegar em casa, eu deixei a minha moto juntamente com a minha Bíblia na minha moto e fui dormir, porque tinha passado a noite toda trabalhando e tinha tirado um tempo de oração na igreja e tinha tirado um tempo de conversa com o irmão. Depois de dormir, quando eu acordo, eu vou olhar a minha moto tinha sido roubada. Dá para entender como a nossa vida, muitas vezes, ela é volátil, ela é inconstante. Em uma manhã, eu tenho um momento de alegria intenso, porém, à tarde, a tristeza bate o meu coração, porque nós tínhamos apenas um meio de locomoção, que era a moto, e nós tínhamos na época 2 filhos, nós não tínhamos o Davi, mas naquela moto, que era o nosso único meio de locomoção, andava eu, a minha esposa, a Nicole e o Azaf. Então nós perdemos o nosso único meio de locomoção. Então, num só dia, nós podemos experimentar alegrias intensas e tristezas muito grandes. Foi o que aconteceu comigo com a perca da minha moto. Mas o Salmo nos ajuda a entender como deve caminhar o coração de um cristão nessas situações. Porque na vida nós sempre vamos viver dessa forma. Podemos ter dias de intensa alegria, mas também podemos passar por coisas difíceis. Como deve andar o coração de um cristão à luz destas situações que nos abatem? Dias de luta intensa e dias de alegria. Nós vivemos isso. Tem dias que nós passamos muita alegria e também tem dia que passamos muita dificuldade. O Salmo 30 irá nos ensinar sobre isso, sobre o favor do Senhor e sua proteção nesses dias de tristeza e nesses dias de dificuldade, e acerta diretamente nos nossos corações. Hoje o Salmo 30 irá nos ensinar, porque ele fala sobre como eu e você, como nós devemos cuidar dos nossos corações nos dias da dificuldade. É interessante que existem vários tipos de salmos. Existem salmos de confissão de pecados, como o Salmo 51, na qual Davi se prostra diante de Deus e confessa o seu pecado. Existem salmos que expressam uma profunda angústia do salmista, mas também temos esses salmos, como o salmo que nós lemos, Salmo 30, na qual o salmista expressa a sua gratidão a Deus. O salmista irá nos ensinar a ter uma vida de gratidão ao Senhor. O salmista irá nos ensinar a ser gratos em todas as situações. Em cada momento que podemos passar, nós precisamos aprender a sermos gratos ao Senhor, inclusive no meio de uma pandemia que tem se alastrado por todo o mundo. E se existe algo que nós devemos trazer à nossa memória nas nossas vidas hoje, é a gratidão. Parece-me que nós temos mais facilidade para reclamar do que para agradecer. Uma certa vez conheci um rapaz que ele tinha alcançado o favor do Senhor de uma forma bastante grande. Deus tinha abençoado ele. Ele tinha uma situação financeira muito mais confortável do que a maioria das pessoas da nossa cidade, por exemplo. Mas aquele homem, ele reclamava tanto. Reclamava do trabalho que o Senhor tinha lhe dado, reclamava inclusive do sol, falando que o sol aqui em Goiás é muito quente, reclamava disso, reclamava daquilo, reclamava de
tudo. Muitas vezes a reclamação é aquilo que norteia as nossas vidas. Mas o salmista quer nos mostrar essa manhã que nós devemos partir do princípio da gratidão como norte para as nossas vidas, inclusive em tempos de pandemia. Enfim, a reclamação ou murmuração dos nossos corações é uma resposta a Deus, mas uma resposta negativa. Quando nós reclamamos daquilo que nós estamos vivendo, nós estamos olhando para Deus e o acusando, dizendo: Deus, o Senhor não cuidou de mim como eu deveria. Interessante, quando nós pensamos sobre gratidão e reclamação, Deus fez algo muito grande para o povo de Israel. O povo de Israel era um povo escravo. E de repente Deus, com o seu poder e com a sua graça, tirou aquele povo da escravidão e estava conduzindo o povo para uma terra que manava leite e mel. No caminho, o que ficou marcado na história daquele povo foi a reclamação. Aquele povo reclamava de tudo, mesmo Deus cuidando deles de uma forma bastante especial. Deus cuidou daquele povo de uma tal forma que o deserto é um local de sol escaldante, e no meio do calor do deserto, o cuidado de Deus era tão presente que Deus enviou uma nuvem para proteger o povo do sol. E no frio intenso do deserto, Deus enviou uma coluna de fogo que aquecia o povo no meio do frio. Aquele povo, eles desejaram, Deus mandava para eles o alimento diário, que ficou conhecido como maná. Aquele povo era sustentado por Deus, mas um dia eles olharam para o maná e falaram: é muito ruim comer isso, nós queremos comer carne. E Deus, na sua graça e na sua misericórdia, enviou carne para aquele povo. Mas a marca desse período no deserto ficou conhecido como a marca da reclamação. Meus irmãos, como nós devemos olhar para cada situação das nossas vidas e agradecer pelo cuidado de Deus. Existem situações que são tão óbvias como uma disposição dos nossos corações de agradecer o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós dia após dia. E o cuidado de Deus é um cuidado real. Deus está com as suas mãos estendidas sobre mim e sobre você a cada instante. Nós deveríamos, ao invés de reclamar como reclamamos, nós deveríamos olhar para a dádiva que Deus tem sobre as nossas vidas, pois cada batida do seu coração é uma dádiva. Isso já começa a nos mostrar como Deus cuida de nós. Por isso, nós temos muitos motivos para agradecer ao Deus Criador por todas as coisas que Ele tem feito por nós. A primeira coisa que Davi começa a nos mostrar é que as verdades são que o Senhor nos livra de muitos problemas. Olha só o texto do verso 1 ao verso 3. Davi começa a louvar o Senhor, porque o Senhor livrou ele de muitos problemas. O texto fala: eu te exultarei, Senhor, porque tu me regueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, eu te clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer à cova, devolveste-me a vida. Quando nós lemos esse texto, Davi está louvando o Senhor, engrandecendo o Senhor, porque Deus fez uma intervenção em uma situação na qual ele estava bastante doente. E quando nós lemos o texto, nós percebemos que a doença dele se agravou de uma tal forma que ele estava com medo de morrer devido àquela doença. Davi, em uma situação de vulnerabilidade por conta de uma doença, ele olha e vê o cuidado de Deus, ou seja, Deus enviou a cura para o seu servo. Nessas situações caóticas,
ele agradece a Deus pelo livramento que Deus deu aos seus servos. Enquanto Davi sofria, e é interessante que muitas vezes vivemos na mesma situação que Davi está vivendo agora. Enquanto Davi sofria, pessoas se alegravam com o sofrimento de Davi. Deus, meus irmãos, hoje ainda continua a enviar socorro a seu povo. Eu tenho certeza que muitas coisas que passamos, Deus, ele interviu poderosamente nas nossas vidas, enviando socorro. Davi estava nessa situação, em um sofrimento com uma doença muito grande, porém, o Deus que age de uma maneira extraordinária enviou socorro a Davi. Tenho absoluta certeza, que em muitas situações das nossas vidas, nós só fomos curados porque Deus enviou a cura. Quantas e quantas pessoas muitas vezes estão padecendo de doença e pessoas nos comunicam: olha, pastor, meu parente próximo está doente, a minha irmã está doente, o meu irmão está doente, a minha mãe está doente, e nós oramos e Deus envia a cura. Deus é um Deus que envia a cura para o seu povo. E a forma como Deus age é de uma maneira bastante interessante, porque Deus muitas vezes age de maneira extraordinária, mas muitas vezes Ele age de uma maneira ordinária, de uma maneira comum. Me lembro de falar com uma família da nossa igreja, no qual a mãe estava acometida de uma doença muito grande, e nossa igreja se juntou em oração, clamamos a Deus, e aquela pessoa foi curada de uma forma bastante milagrosa. Deus curou aquela pessoa de uma forma extraordinária, mas Deus também muitas vezes nos cura utilizando aquilo que Ele deixou aqui, utilizando a medicina, utilizando um tratamento. Deus cuida do seu povo a cada momento, e é interessante que o cuidado de Deus é tão grande que Davi, quando ele olha para o Senhor, ele agradece a Deus dizendo: Senhor, eu quero te louvar porque o Senhor me curou, o Senhor me deu vida, a minha vida estava prestes a se perder, mas o Senhor tocou na minha vida, por isso eu quero te louvar. Aquilo que Deus faz a nós deve ser motivo de gratidão e de louvor. A palavra fala que havia leprosos que sofriam muito, porque a lepra é uma doença que leva a um sofrimento muito grande. Para começo de conversa, apenas pensar no distanciamento social que a lepra impunha sobre as pessoas que padeciam dessa doença é muito grande. Imagine só, alguém que contraísse uma doença como a lepra, ela era totalmente isolada dos seus entes queridos. Imagine um pai de família que nunca mais poderá tocar na sua esposa, nunca mais poderá ver os seus filhos por conta dessa doença. E a palavra fala que havia alguns leprosos e eles tiveram um encontro com Jesus, e aquele encontro com Jesus transformou a vida deles de tal forma que eles foram curados, mas infelizmente apenas um voltou para agradecer. A disposição do meu coração, a disposição do seu coração sempre deve estar em agradecer aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus faz por nós, porque Deus, Ele cuida do seu povo. Deus cuida do seu povo a cada manhã. A reação de Deus, aquilo que Ele faz por nós, a reação dEle diante das nossas dificuldades é ter uma intervenção, e a nossa é de agradecer sempre, porque Ele cuida de nós a cada momento. Mas qual é a razão de Deus cuidar de nós? Por que Ele cuida tanto de nós? Porque Ele tem um interesse tão grande na minha vida e na sua vida. O Senhor, Ele cuida de nós porque Ele é gracioso e Ele é amoroso. Por isso, Davi, ele clama o povo de Deus a louvar o Senhor, a adorar a Deus.
Davi, quando olha as benesses que Deus fez na vida dele, ele tem uma reação natural: louvem todos os povos adorem ao Deus vivo e verdadeiro. Quando Deus, Ele faz uma intervenção nas nossas vidas, naturalmente nós somos induzidos, somos levados a adorar a Ele de todo o nosso coração. E é interessante que Davi, ele adora o Senhor, mas Davi também, ele leva as outras, ele induz, ele leva as outras pessoas a adorarem também o Senhor, porque um dos propósitos de sermos criados foi para adoração, e um dos propósitos que nós fazemos missões é levar as pessoas que estão distantes de Deus a adorar o Deus vivo e verdadeiro. Nós fazemos missões para que as pessoas conheçam a Jesus, mas o objetivo final é que todos os povos o adorem. Nós fomos criados para esse propósito, meu querido. Nós fomos criados para adorar o Senhor, e essa é a nossa vocação principal dos nossos corações. Mas na nossa jornada aconteceu algo terrível. No nosso caminhar, nós tivemos um problema muito sério, que foi a introdução do pecado na nossa existência. A partir do pecado, eu e você, nós não conseguimos adorar a Deus como nós deveríamos. A partir do pecado, nós colocamos outras coisas no lugar de Deus no nosso coração. A obra de Cristo, a obra que Cristo faz no meu coração e no seu coração é destronarmos todas essas coisas e que o Senhor volte a reinar nos nossos corações. Por isso nós o adoramos, e é isso que Davi está nos ensinando. Algumas coisas importantes que Davi também nos mostra aqui no Salmo. Ele fala sobre o momento de dificuldade que ele passou. Ele diz o seguinte: o renovo vem pela manhã. Ele fala que o choro, ele pode durar até mesmo uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Essa é uma realidade, irmãos. Muitas pessoas neste momento de pandemia estão bastante angustiadas, e a angústia, podemos dizer que é algo natural dos nossos corações. Eu li uma notícia terrível que aconteceu no nosso estado essa semana. Uma mãe, ela tirou a própria vida. Ela morava num prédio em Goiânia. Ela pulou da sacada do seu apartamento juntamente com uma criança nos seus braços. As pessoas estão cada dia mais e mais angustiadas, muitas vezes por conta da incerteza do dia de amanhã, por exemplo. O que nos acontecerá no dia da manhã? Como será a minha vida? Mas Davi está nos mostrando que o renovo, que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã, no romper da aurora, virá a alegria. Davi está nos mostrando que todas as dificuldades, elas não duram para sempre. Deus enviará socorro para o seu povo, e nós estaremos novamente reunidos aqui na igreja, no templo no qual a igreja do Deus vivo se reúne. Meus irmãos, as dificuldades não duram para sempre. As dificuldades são pequenos momentos que passamos. O Senhor envia socorro para o seu povo. Com o romper da aurora, com o renovar da manhã, o Senhor enviará socorro para o seu povo. Eu trabalhei durante um período bastante longo em um condomínio aqui na nossa cidade. Trabalhava no período noturno. E confesso para os irmãos que o que mais me deixava feliz é depois de passar uma noite toda laborando, meus queridos, o romper da escuridão pela luz do dia é algo que me chamava muita atenção. Quando o dia estava para amanhecer, ver o sol nascendo, o nascer do sol, era algo que eu gostava muito. As nossas dificuldades passarão, creia nisso. E é isso que Davi está nos mostrando. Isso nos mostra apenas uma coisa:
que momentos difíceis não duram para sempre. Todo o sofrimento que estamos passando hoje será superado. E no momento em que nós superarmos esses momentos difíceis, nós daremos toda a glória ao Senhor. Nós iremos continuar agradecendo a Ele por tudo que nós estamos passando. As leves e momentâneas dificuldades deste momento não irão se comparar com a glória que nos será revelada. Meus irmãos, nós devemos agradecer sempre. Eu quero deixar um versículo aqui para os irmãos que fala muito comigo. O versículo que Paulo ele fala sobre gratidão, sobre termos uma disposição dos nossos corações para agradecer. E eu gosto desse texto de 1 Tessalonicenses, porque Paulo ele está dando as suas últimas recomendações para os seus amigos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, olha só o que ele diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em outras versões, diz da seguinte forma: sejam agradecidos, que a disposição dos nossos corações seja sempre em agradecer a Deus e nunca murmurar ou reclamar. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, eu sei que vivemos tempos terríveis, Senhor, dias de dificuldade que nós estamos passando, Senhor. Senhor, eu quero clamar a Ti, que o Senhor derrame a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, o Teu povo, Senhor. Nos ajude nas nossas fraquezas, Senhor. Fortifique os nossos corações, Senhor, e que nós possamos passar por todas essas dificuldades que estamos passando com os nossos corações gratos a Ti, Senhor. Nos ajude nas nossas fraquezas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos, a nossa reunião, a nossa EBD está chegando ao fim, mas quero te encorajar para que você possa ter essa disposição no seu coração. Agradeça sempre a Deus por cada momento que você passe, porque eu tenho certeza que Ele está com você. Logo mais à noite nós teremos a nossa celebração às 19h30. Eu quero convidar você a convidar todos os seus amigos, familiares para estar reunidos. A transmissão será pelo canal do YouTube da nossa igreja e também pelo Facebook da nossa igreja. Eu quero fazer um pedido especial a você, que você possa entrar no canal da nossa igreja no YouTube e que você possa se inscrever neste canal, porque nós precisamos de 80 inscritos para que nós possamos ter alguns benefícios do YouTube, algumas facilitações. Eu quero pedir a você que faça isso, que o Senhor abençoe seu dia e derrame a tua graça. Essa é a nossa oração e o nosso pedido, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Santo Espírito esteja com cada um de nós, desde agora para sempre. No nome de Jesus nós oramos. Que Jesus abençoe seu dia. Essa é a minha oração.